Hello, hello. Gente, decidi abrir um canal pra gente poder estar conversando mais, conversinhas um pouco mais loucas. E vai ser bem confortável mesmo, tô descalço na sala da minha casa, sentada, tô aqui com a minha Bíblia na mão. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Então, o tema vai ser mais eu, meu canal e o livro de Salmos, porque eu quero trazer algo que hoje eu terminei minha leitura, o livro de Salmos, e aí eu queria trazer algumas coisas aqui para nós. Mas decidi abrir o canal para a gente poder ter conversas realmente mais longas por aqui, pensamentos que muitas vezes foram guardados. Não é um canal para teologia, muitas das vezes. Vai ter Bíblia, vai ter conhecimento sobre Deus, que eu acredito nisso, eu vivo para isso, eu vivo para com a glória de Deus, minha vida do Senhor, mas também para a gente poder estar conversando, para a gente poder estar batendo papo, sendo bem vulnerável aqui com vocês mesmos, falando sobre assuntos que são assuntos do nosso dia a dia. Então, eu sou mãe, né? Mãe de 3 babies, para a glória de Deus, e sou casada, e vai ter família, vai ter maternidade aqui, vai ter a Gabriela, porque eu sou uma pessoa também, né? E antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu acredito muito nisso, que nós somos chamados para ser filhas de Deus. Então, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou filha de Deus, sabe? Então, essa é a minha característica. Eu vejo Deus trabalhando isso demais em mim, porque foi algo assim que até hoje o Senhor trabalha em mim, e eu não gosto muito de falar assim, eu já aprendi tal coisa. Na verdade, não. Eu estou aprendendo a ser, né? E até Cristo vir, estou nesse aprendizado de ser todos os dias aquilo que o Senhor me chamou para ser, segundo a sua palavra. Então, a gente vê ser tão trabalhado o tema, identidade, tá? Mas todos os dias nós estamos aprendendo e buscando confiar naquele que nos formou, naquele que nos criou para a glória do nome dele. E eu tô até aqui com a minha Bíblia na mão. Gente, essa Bíblia é muito linda. E às vezes o pessoal até me pergunta lá no Instagram, né, sobre de onde essa Bíblia é, mas essa Bíblia, meu esposo que me deu de presentes, e ela é da Thomas Nelson. Acho muito top ela, tem parte para anotação. E nesse tempo, né, trazendo esse vídeo, esse primeiro vídeo aí, falando, eu vivi muitos processos com o Senhor nesse mês agora, foi o mês do nascimento do meu filho, João. E a gente teve que ficar dias a mais no hospital por uma questão de... Porque ele precisou pegar sol, tá com risco de icterícia, precisou pegar sol, não. Aquela luz, né? E a foto. E aí ele ficou mais dias no hospital. Então, assim, teve dias que minha mãe não conseguiu ficar, minha mãe trabalha. Alguns amigos também não conseguiram ajudar, porque também tinha outras coisas para fazer. Todo mundo tentando me ajudar, se esforçando, mas não conseguiram realmente estar lá. Naquela confusão toda que eu tava vivendo no meu hospital, quem vai ficar, quem vai ficar... Eu já tinha recebido alta, mas ele tava lá e Toti tá lá, né, por amamentar. E aí entrou que... o outro ia passando aqui. Entrou que eu vi muito o Senhor trabalhando em mim, mostrando a presença real dele na minha vida através dos Salmos. E um dos textos que mais me marcou, que está em Salmos 9:3, é que diz que aqueles que conhecem o seu nome confiam no Senhor, porque o Senhor jamais abandona aqueles que te buscam. E Deus não nos abandona. E esse texto, eu não sou, tipo assim, eu não tenho muita facilidade para decorar versículos. Tipo, eu li um versículo, já decorei? Não, não tem. Eu tenho que ler, repetir, até decorar. E esse versículo, gente, era como se eu tivesse lido, foi tipo assim, eu li ele 3 vezes, assim, eu li ele, fiquei pensando nele, fiquei, sabe, quando você fica lendo, você fica repetindo o texto na sua cabeça? Eu ali no meu devocional li ele, e aquilo ficou gravado na minha cabeça, sabe, assim, esse salmo ficou gravado na cabeça. E aí vinha a seguinte pergunta: Gabriela, você conhece meu nome? Então você confia em mim? Porque você sabe que eu jamais abandono aqueles que me buscam. E esse texto ficava ali quando a minha cabeça, eu naqueles dias no hospital, eu já tinha passado os salmos 9, já estava no salmo 40, porque quando você fica no hospital não tem muita coisa que fazer, eu tinha que ficar ali vendo ele na foto, só para ele não deixar o óculos cair. E naquela aflição, porque eu tenho mais 2 babies, eles estavam com o pai, que é um lugar seguro, graças a Deus, meu marido é uma bênção. Mas eu estava ruim, eu estava preocupada, nossos meninos estão sentindo a minha falta, mas eu também tenho que cuidar do meu filho que está aqui. E aí, naquele turbilhão de sentimentos por perto, né, que a gente fica assim, com as emoções lá em cima, eu vi o Senhor cuidando do meu coração, e eu vi Deus, assim, realmente me chamando para um momento de entregar a Ele, confiar nele, e realmente confiar de todo o meu coração, confiar a vida dos meus filhos que estavam com o Mateus, que é uma bênção, mas que eu não estava perto deles, mas Deus estava perto deles. Que, em primeiro lugar, o Senhor estava perto deles, que Deus também estava ali comigo no hospital, e que Deus continuaria suprindo todas as coisas, porque somente dele para sermos supridos, né? E esse texto vinha muito na minha cabeça. E eu fui lendo Salmos, e os Salmos sobre confiança, ao mesmo tempo que o salmista está ali desabafando, Deus,
os nossos inimigos vão nos matar e tal, e aí tá ali aquele exagero, aquele clamor, porque tá passando por uma pressão muito grande. Ao mesmo tempo ele já tá declarando, mas o Senhor é bom, o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor é o nosso escudo. E, gente, eu tava passando assim, na minha visão, no meu campo ali de visão, eu estava passando por uma tempestade. Então, eu precisava ler esse salmo, sabe? Ele foi um conforto para mim. A palavra de Deus é esse conforto, confronto também. Porque eu fiquei, cara, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no Deus que eu digo que realmente eu confio, sabe? Eu preciso demonstrar isso. E mesmo na tempestade, eu preciso entender que Deus está aqui. E, gente, era muito louco, porque à noite eu tava ali de boa e começava a vir aquela sensação de, nossa, meu Deus, será que dia que eu vou sair desse hospital? Que dia que o João vai melhorar? E assim, né, preocupação com ele também. E graças a Deus, abaixou o nível de icterícia, aí depois aumentou de novo. Aí sabe quando seu coração fica preocupado? Meu coração ficou preocupado. Mas é tão forte que eu ia ali nos salmos, sabe? E aquilo ia me acalmando. E principalmente à noite, na hora de dormir. E quando eu começava a ler, aquilo ia me acalmando, sabe? E a palavra de Deus é essa calmaria para nós. Ela nos traz instrução, ela nos traz direção, ela nos traz correção. E nós precisamos dessa palavra. E Deus me levou lá no hospital a começar a orar pelas pessoas que estavam naquele lugar. A começar a entender que também não era só sobre o meu filho, eu estava lá e tinha pessoas no mesmo quarto que eu. E essas pessoas precisavam ouvir sobre o nome de Cristo, sabe? E o Senhor começou a trazer no meu coração que não era pensar só em mim, eu também tinha que pensar nas outras pessoas ao redor que estavam ali. E Deus me levou também a pregar o evangelho naquele lugar e a orar pelas pessoas que estavam naquele lugar, sabe? E Deus começou a me mostrar nos salmos o quanto Ele olha para o necessitado, o quanto Ele olha para o doente, o quanto Ele olha para o órfão, o quanto Ele olha para a viúva. E aí Deus começou a me trazer a memória que eu precisava orar por essas pessoas. E quem que Ele estava sendo, sabe? Quem que a Gabriela estava sendo? Às vezes a gente tá vivendo uma dor e aí a gente centraliza aquela dor e a dor se torna um Deus para nós, né? Onde a gente só olha para aquela dor, só olha para a dor, só olha para a dor e não olha para o Senhor e para aquilo que o Senhor quer. E foi engraçado que no momento que eu comecei a olhar para Deus, comecei a ler a Bíblia, olhar para o Senhor, Deus começou a me acalmar e a me revelar que tinham outras pessoas ao meu redor, pessoas com problemas diferentes do meu. E foi, assim, interessante que eu fui compartilhando o evangelho com essas pessoas e elas começaram a compartilhar a dor delas. E elas tinham pessoas que tinham passado por coisas, assim, horríveis, sabe? Difíceis mesmo. E não que a minha dor não fosse importante para o Senhor, mas eu vi o Senhor me consolando e me levando a levar a palavra de consolo para aquelas pessoas também. Então, como nós precisamos da palavra de Deus, sabe? E essa palavra me consolou naquele lugar. Onde eu estava preocupada, onde eu estava duvidando, teve um dia que eu fiquei irritada, o Matheus foi lá me visitar, e eu já estava com a cara até feia, eu já estava irritada. E assim, sendo bem real aqui para vocês, né? Não sou perfeita, quero ser santa cada dia mais, agradar o coração de Deus, mas nós somos seres humanos, né? Nós pecamos, erramos, e eu me senti errando, me senti muito falha, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me consolou, Ele me corrigiu, e me levou para a direção, né? Me levou para um lugar certo, que era a palavra dele, que é a palavra dele, que é estar nele. Então, se às vezes você está passando por alguma aflição, alguma dor, te fez até pecar, te fez ficar irritado contra Deus, que você se volte para o lugar certo. E esse é o nosso primeiro vídeo. Seja real com o Senhor, seja honesto com Deus quanto aos seus sentimentos, suas emoções, das coisas que você está passando. E você tem um coração aberto para ser corrigido, para ser consolado pelo Senhor. E eu tenho certeza que Deus não vai só fazer algo na sua vida, mas vai fazer algo através de você. Amém? E até o próximo, se Deus quiser.